Olá, tudo bem? Eu sou a acadêmica Gislaine e vou falar um pouco sobre uma experiência de aprendizagem que marcou minha vida. Foi aprender a cozinhar. Como que eu aprendi? Os meus primeiros contatos com a cozinha se tornaram cada vez mais frequentes quando criança. Então, como era uma criança muito curiosa, independente, a mãe ensinava desde cedo a fazer alguns afazeres de casa. Então, eu tinha muito interesse em observar e participar das atividades realizadas em casa. Tanto era no cozinhar como no limpar, então, principalmente com alimentos. Eu adorava trabalhar com alimentos. Adorava para ajudar a mãe a preparar comida, lavar a louça, preparar bolachas, bolos. Então, fez parte da minha vida. Primeiramente, como aconteceu a minha aprendizagem? Aconteceu de uma forma informal. Como informal? Observando a minha mãe durante o dia a dia, ela cozinhar. Então, eu via a mãe preparar os alimentos, organizava os ingredientes e realizava cada etapa, desde o lavar um arroz, esquentar o óleo, fritar o alho, colocar água para esquentar. Então, a gente observava. Como minha mãe tinha fogão a lenha em casa, então ela preparava todos os alimentos, a gente acompanhava a preparação dos alimentos do dia a dia, né. Mesmo sem perceber, eu aprendia por meio da convivência familiar a observar e aprender baseado nas experiências cotidianas do dia a dia, né, a preparação dos alimentos e as afazeres de casa durante o dia. Depois dessa aprendizagem, quando eu tornei uma criança de 6, 7 anos, então, de uma forma lúdica, eu brincava com minhas primas. E os meus primos faziam fogãozinho de adobe. Como é que é esse fogãozinho de adobe? É interessante, porque hoje em dia as crianças não brincam mais, nós brincávamos de fazer comida no fogão a lenha. E o nosso fogão era feito de adobe, a chapa era uma latinha de óleo soia e as panelinhas eram latinha de massa tomate elefante. O mais interessante disso é que a gente imitava o que a mãe da gente fazia, né? Explorava nossas próprias receitas, criava receitas novas, né? Mais tarde eu comecei a brincar também, simular que tinha casa, varria a casa, tinha o fogão, como se tivesse a minha casa. Então nós fazíamos uma tenda, né? Os primos faziam com ripa, com galho, né? E fazia o fogãozinho ali, as panelinhas. A mãe dava pra gente o arroz, dava o feijão, cortava lá da horta, porque geralmente todo mundo nessa época tinha horta, né? Na horta nós pegava e cortava a couve, né? Preparava, né? Então é uma forma de aí a gente explorava e usava a nossa criatividade. Por volta dos 9 anos comecei a cozinhar de verdade, sob orientação da minha mãe, né? Que a minha mãe era professora, trabalhava fora, né? Então a gente tinha que aprender, né? Passei a preparar alimentos no fogão a lenha, aprendi cuidados, tempo de preparo e responsabilidade desde cedo. Essa aprendizagem foi mais prática e orientada, mas baseada na experiência familiar. Então, a minha mãe, muitas vezes foi o meu alicerce para aprender a cozinhar, né? Mais tarde, já na dúvida adulta, cozinhar é uma forma de utilizar receitas escritas. Eu uso a internet, pego vídeos, instruções, medidas exatas, né, que a gente tem que comprar balancinha, copinho, as colheres de medida, né? Nesse momento, a aprendizagem se tornou mais formal e estruturada. Estruturada por quê? Porque a gente utiliza orientações precisas, né? Então, a gente segue o que está na receita, né? Organizado, aproximando de uma aprendizagem científica, né? Então, a gente usa mais a ciência para fazer o alimento. A experiência pode ser comparada com o exemplo de forma de cura. Por quê? Inicialmente aprendemos com os pais, com os avós, e depois a gente aprende na escola, com profissionais, que nem eu fui fazer curso de cozinha, né? Daí eu aprendi mais explicações científicas sobre como preparar os alimentos, quais os cuidados, né, para não acontecer uma contaminação. Desta forma, a minha aprendizagem começou de maneira comunitária e familiar, depois passou para aprendizagem científica estruturada. Então, assim, perceba que aprender pode acontecer de diversas formas em nossa vida. Então, até o próximo vídeo. Esse é o meu relato.